E aí, galerinha, novamente nós aqui com as nossas historinhas de volta ao túnel do tempo. E hoje vamos para a primavera de 1968. Local, o Clube The Scene. Então, lá estava nada mais, nada menos do que Janis Joplin. Sim, a grande Janis Joplin, a branca de voz rouca, que tocava, aliás, que cantava canções de blues e levava todo um público à histeria com a sua forma, escrachada, né, de conduzir as suas vocalizações inacreditáveis, que chegavam a uma espécie de êxtase. E ao seu lado, nada mais, nada menos do que o grande Jimi Marshall Hendrix. Sim, o grande Jimi Hendrix. Um rapaz tímido, muito assim, como se diz, uma pessoa voltada para si próprio. Ele não era muito de ficar se autoproduzindo, ele era um cara realmente muito na dele, praticamente um sujeito que vivia no seu próprio mundo. Mas Jimi, nessa época, ele já carregava uma carga de fama. E para completar o time, estava no The Scene um rapaz chamado Jim Morrison. Sim, o Jim Morrison. O Jim Morrison, infelizmente, era uma pessoa que às vezes ele não conseguia segurar o galardão da fama. Ele realmente se aproveitava dessa coisa que ele já tinha alcançado, essa projeção na mídia, e misturado com problemas, como é que eu vou dizer, com coisas que estavam relacionados à vivência que ele teve com o próprio pai, tudo aquilo que ele trazia de como se diz, de tudo aquilo que ele trazia de bagagem, de coisas mal resolvidas em sua vida, pregressa, antes do sucesso. Ele despejava isso de forma desconcertante, né? O Jim Morrison tinha uma leitura meio sem parâmetros, né? O Jim Morrison, ele era completamente uma pessoa que não tinha modos, ele não respeitava o direito das outras pessoas. Ele achava que tudo, que sempre, que tinha que ser ele o centro da atenção. E é nessa reunião desses três, Jim Morrison, Jimi Hendrix e Janis Joplin, que acontece uma situação inusitada. O Morrison, nessa noite, no The Scene, que é o clube que os três estavam, e os três iam se apresentar, ele sobe ao palco e começa a fazer uns gritos, uns urros, como se fosse um lobo. Oh, 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 oh. E aí o Jim Morrison nada, canta e vira para a plateia e diz: esse foi o som do Jim Morrison, essa é a música do Jim Morrison. Quer dizer, ele queria realmente passar uma imagem de que ele era como é que se diz? Um cara que roubava sempre a cena. E a Janis, já também um pouco mais comedida, mas não tão tranquila como o Jimi Hendrix, ela já começou a não gostar, né, das atitudes do Jim. Mas isso já era conhecido naquele meio. Então, voltando, depois que o Jim Morrison sai do palco, completamente bêbado, completamente chapado, ele vai no rumo da Janis Joplin, agarra o cabelo da Janis e esfrega em sua virilha. A Janis dá uns tapas nele, fica com raiva e depois ela se aquieta. E o Jimmy vai para o palco tocar. Quando o Jimmy sobe no palco para tocar, o Jim Morrison simplesmente agarra o Jimmy pela cintura, abaixa o seu corpo e faz de conta que está fazendo uma espécie de felação com o Jimi Hendrix. O Jimi Hendrix tentando tocar e olhando o Jim Morrison simulando uma felação.
Você sabe o que é felação, né? Pois é, não precisa aqui explicar, porque senão o YouTube pode me tesourar. Então, gente, aquilo foi uma loucura. Nesse momento que a Janice olhou e viu o Jim Morrison fazendo essa atitude com o Jimmy, quer dizer, esculhambando com a noite, esculhambando com aquele momento tão precioso para o Jim, né? Porque ele estava ainda no início de carreira, pode-se dizer, né? E aquilo para ele seria, poxa, seria até desumano, né? Porque o cara, o Jimmy, ele é um cara que ele não prejudicava ninguém. E o Jim Morrison ali detonando com a vida de todo mundo, como sempre. Era normal do Jim ser essa pessoa difícil, essa pessoa asquerosa, insuportável. E assim era o Jim Morrison. Mas a Janice, ela pega uma garrafa de uísque, se não me engano é o Southern Comfort, é um uísque feito de frutas. E ela pega essa garrafa e ruma na cabeça do Jim Morrison. Claro, o sangue desce. E aí o Jim Morrison vai pra cima da Janice e fica aquela briga entre os três. A Janice agarrada ao Jim Morrison e o Jimi Hendrix tentando separar. Bom, o que aconteceu foi que os holds, né, os holds da Janice, que estavam ali, que acompanhavam ela, os holds do bar ficaram do lado do Jimi Hendrix, tiraram ele para o lado, e o Jim Morrison, alguém lá que sempre o acompanhava, porque sabia que ele sempre arrumava confusão, levou ele bastante machucado, acho que para alguma clínica, para algum hospital, porque tem que lembrar também que ele estava totalmente drogado, chapado, embriagado e totalmente fora de si, né? E essa foi a cena do The Scene que ficou gravada para sempre no túnel do tempo.